Renato Semensati. Muito bom dia, amigos. Estamos iniciando o CBN Medicina e Saúde deste sábado e hoje a nossa consulta, a nossa conversa é com o médico endocrinologista José Albino Lopes Belo. O nosso assunto hoje é a dieta. Estamos na primavera, na sequência vem aí o verão e todo mundo quer chegar com o corpo mais alinhado no verão. E se você entrar hoje no Google, né, a ferramenta da internet mais utilizada, e digitar a palavra dieta, vão aparecer milhares e milhares de páginas sobre o assunto. Inclusive, prometendo dietas milagrosas, da sopa, da banana, do abacaxi, enfim, uma infinidade de opções. E é sobre isso que nós vamos conversar com o endocrinologista José Albino Lopes Belo. Doutor, a palavra dieta parece que nunca teve tão na moda. Bom dia. Bom dia. Então é o seguinte, como você disse aí na internet, a gente for levantar-se rapidamente, teve um amigo que no congresso expôs isso, ele chegou a quase 2.000 títulos de dietas diferentes. E na verdade, a gente pode resumir esse volume todo de dietas em basicamente 3 tipos de dietas, né? A primeira é aquela dieta que é muito restritiva, que a gente restringe muito a alimentação. Então a dieta da sopa que você falou, a dieta do sopão, dieta do pepino, dieta do chuchu, que lógico a pessoa emagrece, mas sem saúde. E a segunda é aquela dieta que você tira o carboidrato e aumenta muita gordura. Por exemplo, a dieta do Dr. Atkins, a dieta da USP, que tem em São Paulo, foi muito famosa, a dieta da proteína. E as dietas balanceadas, que são as mais saudáveis, que é a dieta do Mediterrâneo, a dieta dos pontos, que essas são as dietas mais adequadas, né? Doutor. Então é isso, você vê que tem um volume enorme de dietas, mas na verdade são 3 tipos de dietas básicas. E a dieta balanceada seria a dieta melhor, né? Não existe mágica nesse meio, né, doutor? Mágica como tudo na vida, né? A vida, você precisa de esforço, comprometimento da pessoa, a pessoa precisa querer. A partir do momento que ela realmente quer, ela tem que procurar uma orientação. Lógico que a gente às vezes tenta fazer sozinho, às vezes com uma informação aqui ou ali, né? Mas, na verdade, você tendo uma orientação é muito melhor. Quer dizer, a chance de você errar e você conseguir manter um peso a longo prazo é muito maior. Porque, na verdade, o grande problema não é você perder peso. Na verdade, é você conseguir perder e manter. Além da qualidade que você está perdendo. Às vezes você está perdendo peso, achando que você está fazendo algo correto, né? E, na verdade, você pode estar se desnutrindo, você está se alimentando mal, e acontecer de você, em vez de perder a gordura que tanto você quer, você começa a perder muita massa magra, quer dizer, que é músculo. E, às vezes, você, na balança, não consegue identificar quando é um, quando é outro. Então, existe um exame que consegue medir a gordura, ou a massa muscular, e aí você consegue saber se a pessoa está se nutrindo adequadamente ou não. Esse exame que a gente inclusive faz no consultório, chama bioimpedância, e é um exame que você consegue definir o que é músculo, o que é gordura e o que é água. Então, quanto você tem de cada um. Então, quer dizer, eu posso estar perdendo peso utilizando uma alimentação equivocada e, na verdade, está perdendo, ao invés da gordura tão desejada de se perder, está perdendo massa magra ou massa muscular? Isso é um comentário muito comum, né, no consultório. As pessoas falam assim, então perdi perna, perdi braço e a barriga que eu quero, não perdi. Então isso por quê? Porque na verdade você está perdendo massa muscular. E a gente tem um grupo muscular grande, nos braços, nas pernas, no abdômen também, mas praticamente nas pernas. Então você acaba perdendo esse peso de músculo e acaba não perdendo gordura. Então esse é um conceito importante que a gente às vezes não entende bem. Que na verdade o que a balança pesa é um peso, ela não pesa o peso de gordura. Então, por exemplo, um atleta que esteja no nível de competição, ele pode ganhar peso, mas está ganhando massa muscular. Uma mulher que está perto do período da menstruação, ela pode estar ganhando peso, mas de líquido, porque está retendo líquido. E você pode estar ganhando peso de gordura quando você está engordando muito. Então, necessariamente, a balança não vai medir o quanto você está engordando, ele vai medir o quanto você está ganhando de peso. Daí a necessidade do acompanhamento de um profissional, né, doutor?
Isso ajuda bastante. Embora você vai ver o seu corpo, né, as suas gorduras vão perder. Mas com o profissional você fica mais apto porque você consegue medir isso. Você consegue saber quanto você está perdendo exatamente de gordura. Além de você, a chance de você errar é menor. Quer dizer, você acaba não dando tanto cabeçada, vamos dizer assim, e você consegue ter um resultado melhor, inclusive com maior chance de você manter. José Albino Lopes Belo é médico endocrinologista, é o nosso convidado aqui no CBN Medicina e Saúde deste sábado. Estamos falando sobre dietas. Doutor, tem uma entrevista aqui que o senhor concedeu a um colega jornalista. O senhor usa um termo aqui, uma comparação que o senhor faz com a mudança de atitude da pessoa. Não está contente com o corpo, quer perder 2, 3, 5, enfim, 10 quilos. O senhor faz uma comparação aqui do mesmo esforço que a pessoa tem que fazer para correr uma São Silvestre, ou seja, ou um ou outro exigem uma dose de esforço. Vai naquele campo que não existe dieta milagrosa e como o senhor disse, em qualquer campo não existe milagre. Eu queria que o senhor falasse sobre essa relação do esforço com o resultado. Então, primeiro é necessário o comprometimento. E na verdade, a gente precisa entender que vai se pagar um preço por isso. Então, esse exemplo da São Silvestre, quer dizer, você quer correr uma São Silvestre. Para isso, você vai ter que fazer um treino, procurar um profissional capacitado, deixar de fazer algumas coisas da sua vida para treinar, para se dedicar a isso. Na perda de peso também, porque a gente, a partir dos 30 anos, começa a ter um ganho de gordura e uma perda de massa muscular. A perda de massa muscular. Isso acontece normalmente em todas as pessoas. Então nós ganhamos em média de 2 a 3 quilos de gordura a cada 10 anos a partir dos 30 anos. Então você tem um aumento de peso. A obesidade seria que você ganhasse peso maior que a média normal. Então você vai trabalhar contra a idade e contra os hábitos do dia a dia que a gente tem, que levou ao ganho de peso. Então isso exige um comprometimento, exige uma mudança de atitude. O que acontece às vezes é que na ânsia de você querer perder peso, você acaba fazendo algo muito radical, muito rígido, que você sabe que você não vai sustentar isso muito tempo. Então, na verdade, às vezes, pequenas mudanças no seu dia a dia, você consegue, às vezes, grandes resultados lá na frente. Então, pensando num avião que está saindo do aeroporto, se ele faz um pequeno desvio de rota no começo do voo, depois de 8, 10, 12 horas de voo, ele vai ter uma grande diferença de rota. Isso vale também no nosso dia a dia. Outra coisa importante é a gente avaliar o comprometimento nosso, o quanto a gente está querendo abrir mão de certas coisas em função de a gente perder a gordura. Então, certos prazeres que a gente tem, às vezes comer uma pizza no final de semana, de tomar um vinho, né, isso tem que ser negociado. Então, normalmente no consultório, a gente procura, junto com o paciente, fazer essa negociação para que ele consiga, a longo prazo, manter aquela alimentação. Se ele faz algo muito rígido, por exemplo, nunca mais vou comer pizza, é uma coisa que ele não vai fazer. Ele vai chegar um dia que vai sair com os amigos e tal, aí pede pizza, ele vai ser aquele cara chato, que vai ficar recusando tudo. Então ele precisa aprender a negociar consigo mesmo quanto ele vai abrir mão para que ele consiga manter o peso dentro de um razoável. Sacrifício sim, tortura não, né, doutor? Exatamente, porque você também chega uma hora que fica insuportável. Doutor, o senhor já falou que não existe dieta milagrosa, não existe milagre, tem que haver comprometimento. Tem um dado estatístico aqui, doutor, que aproximadamente 40% da população está acima do peso. Isso é preocupante, hein, doutor? Então, no mundo, hoje o número de pessoas desnutridas é menor que o número de pessoas obesas. Então, no Brasil, nós estamos chamando isso de uma população de transição. Então, nós estamos saindo uma população em que um grande número de desnutridos estão passando por um número maior de pessoas obesas. Não seria obesa, seriam as pessoas acima do peso. Então, nós temos hoje quase 40% da população acima do peso. Nós temos ainda desnutridos, mas nós estamos também com uma população grande de obesos. E essa população grande, ela não se limita só às camadas populacionais de alta renda.
Hoje também na baixa renda você tem um aumento de peso. Hoje a gente sabe que 1 litro, às vezes, de refrigerante, às vezes mais barato que 1 litro de água, né? Se comprar 1 quilo de açúcar é mais barato que talvez comprar uma alface. Então, o aumento de peso está dando em todos os níveis de população, níveis econômicos. Então, é uma população de transição. Então, como existe, acho que o programa Fome Zero, a gente poderia começar a pensar num gordura zero, porque realmente está preocupante pelos riscos que você tem do ganho de peso. Doutor, foi-se o tempo, né, de quando você olhava uma criança e via aquela criança gordinha e dizia, essa tem saúde. Na verdade, era um equívoco, não é? É porque naquela época você passava fome, né? Tem época de guerras, etc. Né? Então a criança que tinha um pouquinho mais de recurso de alimentação, ela se destacava. Então era um fato de orgulho, né? De você poder dar alimentos para sua criança. Só que hoje nós vivemos um período de abundância. Então nós temos tudo e muito. Então o peso também vem acompanhando essa evolução. Nós saímos num período de escassez e estamos para um período de abundância. Então hoje a obesidade está se mostrando um problema tão ou mais importante do que a desnutrição. Lógico que não deixou de existir a desnutrição, mas está sendo um problema importante. Agora, doutor, está relacionado diretamente à questão genética? Quer dizer, o meu pai é obeso, a minha mãe é obesa, ou ambos obesos. Eu estou condenado a ser um obeso ou não é necessariamente assim? Geneticamente, sim. Você tem uma carência hereditária que vem de família, e também a tendência genética, você nasce já com a tendência. Lógico, uma pessoa que não tem tendência para ganhar peso, mesmo que ela coma exageradamente, ela não vai necessariamente engordar. Agora, se a pessoa tem tendência, e aí ela também come de uma maneira incorreta, ela tem um aumento de peso de maior facilidade. A Organização Mundial de Saúde considera a pandemia de obesidade como a única pandemia não transmissível, quer dizer, que não é doenças infecciosas, né? E tem alguns médicos, no congresso a gente está discutindo isso, que colocando a obesidade como uma doença transmissível, ou seja, é transmissível através de hábitos, né? Então, se você cresce num ambiente obeso, você acaba engordando, tendo uma maior chance de ganhar peso. É fato que a gente observa que famílias obesas, os animais dessas famílias acabam sendo tão obesos quanto a família. Então, nos Estados Unidos já existe medicação para obesidade em gatos, devido ao problema da convivência familiar. Então, há médicos hoje defendendo que a obesidade seja uma doença também transmissível, mas através dos hábitos. Doutor, escada rolante, controle remoto, telefone sem fio, telefone celular, nunca se teve um número tão grande de veículos. Tudo isso contribui para a obesidade? Contribui. Então, o governo inglês, ele atribui a mudança o desafio de você combater a obesidade, um desafio tão grande quanto o desafio da mudança climática. Quer dizer, você envolve uma série de fatores para que haja essa mudança. Como, por exemplo, no caso do mudança climática, os carros, urbanização nas cidades, e na obesidade é a mesma coisa. Então, tem estudos mostrando o nível de índices de caminhabilidade da cidade. Um termo assim para você mostrar o quanto uma cidade você tem mais possibilidades de andar a pé, de fazer as coisas a pé. Então envolve uma mudança de arquitetura da cidade, as cidades que favoreçam você a andar mais. Tem a intervenção também no nível de segurança, de iluminação, quer dizer, cidades mais iluminadas que favoreçam você a andar a pé, que você se sinta mais seguro a andar. Então você tem uma série de mudanças de país, de arquitetura, de hábitos das pessoas, para que você consiga, numa abrangência maior, combater esse problema da obesidade. Além da mudança individual de cada um. Quer dizer, cada um fazendo a sua parte. Mas ela também é uma mudança que envolve governo, conscientização de uma população toda para o problema e você procurar soluções. José Albino Lopes Belo, médico endocrinologista, é o nosso convidado aqui no CBN Medicina.